Muito boa noite para você que está ligado na Papão TV Bet Nacional, acompanhando o nosso pós-jogo, depois da vitória do Paysandu pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. O Papão venceu o Amazonas pelo placar de 1-0 na Arena da Amazônia, em Manaus. E a gente vai dar início agora à entrevista com o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, que comandou o time no jogo de hoje. Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, está por aqui para fazer as perguntas ao Guilherme. Guilherme, parabéns pela vitória, pela postura que o time teve, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo o Paysandu não estava valorizando aquela posse de bola, mas enfim, o importante é vencer. Às vezes quando não dá na técnica tem que ser na força, na vontade, e o Paysandu mostrou bem o que foi isso. Realmente, nós mostramos bem o que foi o trabalho da semana. As pessoas sempre acreditam que dominar um jogo taticamente é muito fácil. Ter a posse de bola, as pessoas se acostumam com a característica nossa de jogo, principalmente, e a gente tem que lembrar que a gente tem sempre um adversário que conseguiu a posse de bola a partir do momento que a gente fez o primeiro gol, naturalmente. Foi até uma cobrança nossa de vestiário, o fato de não ter a bola, porém, no segundo tempo, o adversário conseguiu colocar mais um meia e um atacante no lugar do lateral esquerdo. Eles realmente se jogaram, e é natural, pela decisão do jogo. O adversário está jogando em casa, não podia perder o jogo. E nós soubemos fazer aquilo que a gente projetou dentro da semana. Que a gente sairia na frente no jogo, que a gente conseguiria pressionar esse adversário, conseguiria um gol, e foi assim o nosso gol. Foi oriundo, sim, de uma roubada ofensiva. E tivemos a profundidade do Edilson e, consequentemente, o pênalti. E a partir desse momento a gente sabia que era um adversário que iria se jogar como qualquer outro adversário que a gente enfrentar fora de casa. E nós fomos felizes defensivamente, coisa que o torcedor do Paysandu não está acostumado quando está o Hélio dos Anjos e o Guilherme dos Anjos no comando. Mas a gente precisa saber jogar futebol de todas as formas, com a bola e sem a bola, e hoje sem a bola a gente foi muito feliz. Agora, essa falta de controle depois que tomou o gol da equipe do Amazônia foi melhor para o Paysandu, porque o Paysandu cresceu um pouco no jogo, né? Perfeitamente. É como eu falei, principalmente para nós também. Nós gostamos de um jogo com a bola. Nós gostamos de um jogo onde a gente controla o adversário com a posse. E a gente sabia da possibilidade de não conseguir controlar tanto o adversário com a posse a partir do momento que a gente ganhasse esse jogo aqui, que era a projeção nossa, sair na frente e o adversário conseguiu sim impor taticamente a permanência da bola, mas não conseguiu impor grande lance de perigo contra a gente. Foi um chute de longa distância, realmente perigoso, um cruzamento consideravelmente perigoso, porém nós conseguimos ser muito felizes. Achei o nosso lado esquerdo com uma dificuldade de marcar, invertemos o lado do Mirandinha, nossas beiradas tiveram um desgaste muito grande, mas acima de tudo a gente fez um jogo de grupo, um jogo de um comprometimento tático, defensivo muito grande, e a gente fica feliz com isso. Agora vocês da comissão técnica esperaram a hora certa, e o garoto Alencar entrou com uma personalidade de um jogador estrelão rodado, impressionante, hein? Olha, Dinho, a gente teve a felicidade de captar o Alencar, o Ari nos passou esse nome. A partir desse momento a gente ligou para alguns amigos nossos, de Recife inclusive, e a gente teve uma orientação muito específica com relação à qualidade desse jogador. Nós gostamos muito de volante com a característica dele. E foi a única coisa que a gente pediu para ele. Transfere aquilo que você vem fazendo nos seus treinamentos, porque realmente ele chegou tomando um pouco conta, assim, foi bonito, foi legal de ver, é um garoto, 21 anos. Ele precisa ser moldado em vários aspectos físicos ainda, para atingir. Você vê que ele saiu no limite dele, não está acostumado com o nível de intensidade que a gente impõe em jogo. Agora ele tem aquilo que nós gostamos em volante. Ele faz o adversário, no bom sentido, ele faz o adversário sentir dor. Agora eu te pergunto o seguinte, o que é que vocês trabalharam na semana que acabou funcionando e o que não deu muito certo na partida? Perfeito. O que a gente trabalhou na semana que funcionou foi realmente a nossa saída baixa. Desculpa, a nossa defensivo baixo. A gente marcar com a linha baixa. Nós trabalhamos isso com os dois grupos, com o grupo reserva, com o grupo teoricamente titular para esse jogo. Então todo mundo teve uma carga de trabalho defensivo muito alta, coisa que a gente não faz muito durante a semana. Defensivo baixo, a gente faz defensivo médio e alto, é a maior carga de trabalho que a gente tem em termos de minutagem. E o que para mim não deu certo foi sim, não conseguir permanecer tanto com a bola no segundo tempo. Isso está muito correlacionado à ansiedade de jogo,
a pressão que é esse tipo de jogo, da gente saber que não poderia tomar gol, e foi algo cobrado. A gente vinha de 6 jogos seguidos tomando gol, fazendo vitória, fazendo empate, não perdendo muito, perdemos só o jogo do Confiança, né? Mas mesmo assim tomando gol. E foi algo muito cobrado por nós, e hoje a gente saiu daqui sem tomar gol. Foi uma conquista muito grande para o grupo, e eles sabem disso, né? E precisamos comemorar sim, mas conscientes de que nós precisamos fazer resultado para conseguir a primeira colocação. Agora, como é que você recebe a informação de que você entra na história do Paysandu, porque pela primeira vez em um quadrangular o Paysandu vence fora? E foi com você, olha só. Que coisa boa, né? Acho que acima de tudo foi conosco. A gente trabalha muito com essa ideia. A gente é uma peça na engrenagem, eu ainda mais, né? Só uma pequena peça, porém a gente faz a nossa contribuição. Eu tive a palavra do Robinho antes do jogo, na roda de oração, falei com eles, falei aquilo que eu acreditava que precisava ser dito, né? E o Robinho falou: olha, Guilherme, nós estamos com você, o grupo está com você, o grupo tem um respeito muito grande por você, assim como é o professor. Então o que você falar pra gente nós vamos falar amém. E eles realmente foram fudidos. O grupo é isso, né? Mas a gente conquista respeito deles com trabalho. Eu não posso conquistar meu respeito com o meu nome, com o fato de eu ser filho do treinador, por exemplo. Não, eu conquisto meu respeito com o trabalho. E o trabalho do dia a dia que demonstrou para eles a capacidade que eu tinha de poder cooperar e fazer essa história em conjunto com eles, dessa vitória fora de casa. E a gente espera naturalmente mais vitórias para a gente ir rumo a uma história muito maior do que simplesmente uma vitória fora de casa, mas sim um acesso, né, e talvez uma disputa de uma final de Série C. Obviamente que você já observou isso sentado no banco como auxiliar, e hoje como técnico acredito que também tenha observado. Esse grupo joga dentro e fora de campo. Quem está no banco está vibrando, está passando, né, essa energia, e quem está dentro também está ligado. Esse é um sinal de que o Paysandu continua no caminho e vai conseguir esse objetivo, que é o acesso, Guilherme? Não tenho dúvida. É questão de comprometimento, e a gente está tendo, e é questão de tempo. Nós vamos conseguir conquistar o objetivo do clube. Porém, o preço a se pagar ele é muito alto. O preço a se pagar na semana, o preço a se pagar dentro dos próprios jogos, porque não adianta a gente fazer uma grande semana e não transferir para jogo. Então, eles estão tendo o comprometimento de saber que o preço é muito alto para a gente conquistar alguma coisa. O professor sempre comenta algo muito positivo, que a vitória não é qualquer coisa, é a única coisa. A gente não pode colocar limite na nossa mente, a gente tem que colocar a meta. E a nossa meta é o acesso e, posteriormente, um título de Série C. E que importância teve o torcedor em Manaus, e qual a importância dele no Mangueirão, no próximo jogo? Será que o Paysandu quebra o recorde da seleção brasileira, seu Guilherme? Se o Paysandu for o que a gente sabe que é recorde quebrado, eu não tenho dúvida. E o clube vai fazer parte disso, eu não tenho dúvida, já está fazendo, né, colocando o ingresso a um preço bom para esse torcedor poder nos apoiar como vem apoiando. Paysandu é mágico, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma de falar. Trabalhamos agora, eu tenho 12 anos como professor, rodamos Brasil todo, fora do país. Igual aqui, é difícil. Poucos clubes da minha vida, a gente adquiriu uma atmosfera tão forte quanto é a atmosfera do Paysandu. E eu não tenho dúvida que o Mangueirão com 40 mil, nós vamos fazer o adversário sangrar, como eu comentei com os atletas, mas no bom sentido. Para sangrar, a gente precisa respeitar esse adversário ao máximo, talvez fazer um jogo como a gente fez hoje e, acima de tudo, sair vencedor. Esse Paysandu ainda tem mais para mostrar desse quadrangular? Sem dúvida alguma, principalmente dentro de casa. Eu acho que a gente vai ter uma cobrança dentro da semana, nós com nós mesmos, né? Essa cobrança interna, e ela é a principal cobrança que vem dando força para nós melhorarmos. E a cobrança é a gente ser um pouco mais decisivo, né? Não tomar os gols que a gente tomou dentro de casa nos últimos jogos. Então a gente sempre tem sim coisas a melhorar, utilizando esse jogo e utilizando o último jogo nosso dentro de casa como referência.